Essas frases que eu vou dizer agora são frases que talvez você já tenha dito ou algo parecido. E certamente você já ouviu pessoas pronunciando essas frases, ou algumas delas, ou uma delas. Frases como: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Ou ainda: Deus está vendo que eu não estou fazendo nada demais e que não há pecado nenhum quando eu recebo meu namorado em minha casa, e o fato de eu ser sozinho não significa que eu vá pecar. Ou ainda: as pessoas é que têm mente poluída e pensam mal porque o coração delas é ruim. Eu aqui não vou deixar de viver minha vida, eu aqui não vou deixar de fazer o que eu gosto, por causa delas pensarem mal de mim. Afinal, irmãos, nós os cristãos temos o direito de viver a nossa vida sem nos preocuparmos com o que os outros possam pensar de nós. O grande problema de muitos cristãos é colocarem o seu sentimento a respeito de algum assunto como determinante para o que é certo e o que é errado. O que realmente faz a diferença entre cristãos e cristãos comprometidos é que os cristãos comprometidos estão comprometidos com o quê? Com a autenticidade do Evangelho. E o ser cristão meramente, muitas vezes, é apenas ser membro de uma igreja. E estes que são cristãos comprometidos com a autenticidade do Evangelho são aqueles que não apenas receberam Jesus como Salvador, mas fizeram aliança com Ele, entregando as suas vidas para que Ele seja Senhor das suas vidas. Ora, se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu devo agradá-lo em tudo. Se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, isso significa que eu experimentei a conversão quando o recebi como meu Salvador e Senhor. Há muitos cristãos não convertidos dentro das igrejas. Olha para quem está do teu lado. Tem cara de cristão convertido? Você não tem como saber. Porque cristão convertido não é cara. Cristão convertido é testemunho. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Conversão é deixar de ser quem e como eu era, para me tornar quem e como Jesus quer que eu seja. Se eu continuo sendo, se eu continuo agindo, se eu continuo fazendo, se eu continuo me deixando levar, como antes de eu receber Jesus como Salvador e Senhor, não recebi conversão. Ou melhor, eu não vivi conversão. Porque conversão é mudança radical, é transformação. É bem verdade que personalidade não é alterada da noite para o dia. Pedro é um exemplo. Pedrão era aquele cara cheio de arrobos, né? Aquele cara truculento, aquele cara de eu vou, eu faço. Mas quando Jesus ressuscita e pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro responde quebrantado, constrangido. Jesus, ele em determinado momento, ele vai falar assim com Pedro: Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Quando essa transformação acontecer em você, você vai ter responsabilidade com seus demais. Isso é um peso sobre nós. Porque assim como Jesus falou para Pedro, Ele fala para mim e para você.
Porque conversão é deixar de ser quem e como eu era, para me tornar quem e como Jesus quer que eu seja. E como o Senhor Jesus quer que nós sejamos, irmãos? A resposta não pode ser outra, senão obedientes à palavra de Deus. É isso que Ele espera. Que sejamos obedientes à palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele não anda pelo que ele pensa. Ele não faz segundo o que ele pensa. O que eu penso, irmão, só interessa para mim, não serve para você. Eu não estou nem aí para o que você pensa. Nesse sentido. Porque o que você pensa pode ser importante para você, mas não ser a verdade. O que eu quero saber, o que importa para mim é o que Deus disse. Se você não tem a palavra do que Deus disse, o que você pensa só é bom para você. E pode nem ser bom para você. Você está entendendo? E pastor, o senhor ficou meio truculento nessa frase agora aí, porque o senhor disse aí que o que eu penso não interessa. Não é essa abordagem que eu estou aplicando aqui. É que há coisas que são do meu pensamento, da minha elucubração, que tem a ver apenas com o meu universo. Eu ainda estou em descoberta. Mas quando eu vou falar a respeito de alguma coisa, porque eu sou servo de Jesus, eu devo falar como? Como Jesus espera que eu fale. Do quê? Do que Jesus espera que eu fale. Da palavra de Deus. Então, voltando ao assunto, será que eu tenho obrigação de cuidar da minha imagem? Será que você tem obrigação de cuidar da sua imagem perante os outros? Será que nós temos que realmente ficarmos constrangidos e apreensivos quanto ao que estamos dando a oportunidade de outros pensarem a nosso respeito? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, vamos ver em alguns versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, esse versículo destaca que o comportamento do cristão deve servir como um reflexo da luz de Deus. Fazendo o quê? Levando outros a glorificar a Deus. Agora veja o que diz 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Pedro diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está ressaltando que mesmo que as pessoas falem mal do cristão, o bom comportamento desse cristão servirá como testemunha e evidência da sua fé e do seu caráter. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Paulo diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Como que eu não vou viver, me permito usar esse termo, preocupado de que as minhas atitudes não vão causar uma compreensão, uma visão equivocada de outras pessoas a meu respeito? Eu tenho que ser exemplo, porque eu fui salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus e tornado filho de Deus. Veja ainda o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 1. A boa reputação
vale mais que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Esse provérbio ele ressalta o valor da reputação e do respeito que nós conquistamos por meio do nosso caráter. As pessoas vão nos estimar, elas vão dizer: fulano, fulano, isso é honesto, digno, honrado. Fulano é crente. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz: em tudo seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, seriedade, linguagem sadia, contra a qual nada possam dizer, para que aquele que se opõe fique envergonhado por não ter nada de mal para dizer a nosso respeito. É terrível ver que há alguns crentes que estão por aí a falar a mesma gíria que as pessoas do mundo. Falam um português errado, de tanto que se acostumaram a ouvir errado e estão repetindo errado. Irmãos, é triste ver o que se tornou a música secular nos nossos dias. Se não está denegrindo a imagem da mulher, fazendo a mulher ser um mero objeto de consumo sexual, e o homem um animal sexual, são letras que assassinam o português. É nós. Estamos aí. E por aí vai. A língua, a beleza, ela está destruída, como tudo mais nessa sociedade que só se corrompe, e as coisas estão caminhando cada vez para pior, irmãos. Eu não sei quantos têm acompanhado. O Reino Unido, um homem cristão, estava do outro lado da calçada, da rua, em frente a uma clínica de aborto. Sabe o que ele estava fazendo lá? Orando silenciosamente. Ele estava orando sem incomodar ninguém. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Ele foi preso porque estava orando. Eu estou falando do Reino Unido, lá na Inglaterra. As coisas estão de cabeça virada, irmãos, e a sociedade está assim. E os crentes, que diferença estão fazendo? Se até o modo de falar, a moda dita agora, a moda é a moda ditada pelo espírito Exu do lodo, espírito de miséria. Então agora todo mundo vai andar com a roupa rasgada. É moda mendigo. Aí vem os crentes, estão vestidos do mesmo jeito. Agora é aquela roupa tubinho, colada, agarrada no corpo, mostrando a topografia do corpo da mulher. E muitas crentes estão agindo do mesmo jeito. Tem nada a ver. O problema está no olhar de quem está vendo. O que eu posso fazer se os homens que olham assim, o pecado está neles? Jesus diz que o mal não é o que entra, é o que sai. E sai porque está lá dentro. Para estar lá dentro, entrou. Ora bolas. Tito, capítulo 2, 7 e 8, Paulo diz, instruindo a Tito sobre a importância de ser exemplo e viver de forma irrepreensível, para que ninguém tenha base para acusar injustamente. Quem é que vai acusar uma jovem, uma adolescente, uma mulher, de estar vestida de forma sedutora, com luxúria, se ela não está com uma roupa dessas que é agarrada no corpo? Irmãos, já viram a moda de algumas irmãs em Cristo que estão indo para igrejas neopentecostais e até algumas pentecostais? É o cabelão aqui,
encostado no bumbum que pronuncia, porque a roupa é agarrada no corpo, aquele troço é colado, indo para a igreja. Que diferença faz? Só falta cantar um funk e rebolar. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse texto ensina a ter sabedoria e cuidado com as palavras e atitudes diante daqueles que não compartilham da mesma fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos que estão de fora e não dependam de ninguém. Tem crente por aí que vive pedindo emprestado e devendo para os outros. Qual a imagem que ele está transmitindo? Paulo fala da importância de viver de forma digna e honesta, para que o testemunho do cristão seja respeitado também pelos que são da fé. Amados, esses textos que li mostram que o bom testemunho e a boa reputação não são apenas questões de imagem pessoal, mas são parte do propósito maior de glorificar a Deus e atrair as pessoas para Jesus. É um equilíbrio entre não se preocupar excessivamente com o que pensam de nós, mas também não dar motivos legítimos para que pensem mal de nós, principalmente quando isso afeta a mensagem do Evangelho. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Na versão NVI diz: afastem-se de todo tipo de mal. Mas eu prefiro essa versão revista e corrigida, ela diz: abstende-vos. O que é se abster? É fugir, é me esquivar, é fazer por onde de não fazer aquilo que os outros esperavam que eu fizesse, mas que pode dar a aparência de mal. Ora, tudo bem, que eu sou solteiro, namoro uma mulher viúva, tenho até filho, e eu entro na casa dela para namorar e saio de lá 10 horas da noite, 11 horas da noite. Nenhum problema. Qual o problema? Não está acontecendo nada errado, não estamos em pecado. É mesmo? Está acontecendo pecado, sim. Qual é o pecado? Então o vizinho que está vendo você entrar naquela casa, você sair daquela casa e sabe que quem mora ali é solteiro. E você é crente. Você está dando margem para aquela pessoa pensar o quê? Mas que não está acontecendo nada lá dentro? Tá bom, sei. Paulo diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Você não quer ter aparência do mal? O que você está fazendo namorando no corredor, lá no cantinho? Esse versículo, ele é clássico sobre esse assunto, amados. Ele ensina a evitar não apenas o mal em si, mas também aquilo que parece ou pode parecer o mal, ou seja, aquilo que pode dar margem para alguém interpretar erradamente a nossa atitude. Quando eu namorei Flávia, eu era solteiro. Flávia era uma mãe solteira. Ela morava num prédio, 2º andar. Eu subi o elevador. Eu entrava com o carro no estacionamento. Do estacionamento eu pegava o elevador, subia o elevador, descia no andar,
batia na porta, entrava no apartamento. Quem está vendo o quê? Quem mora aqui em prédio sabe que é até difícil, dependendo do horário, você encontrar pessoas andando pelo corredor, sim ou não? Sim ou não? Mas o diabo sempre faz alguém saber. Nunca entrei no apartamento de Flávia sem que Dona Sandra estivesse lá. Nunca. Por quê? Quer dizer que é crente? Sei. Recebendo o namorado em casa, chega às 7 da noite, 10 da noite está indo embora, 9h30 está indo embora, sei. Não, mas ela tem uma criança em casa, sei. Não é se eu estou pecando, fazendo errado, é também se eu estou pecando por dar permissão a que Satanás coloque na mente de alguém que eu estou fazendo errado, sendo eu um crente. Você está entendendo? Romanos 14,16 diz: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. E na NVI, esse mesmo texto diz: aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Estou lendo na NVI, versão diferente da sua. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Esse texto aparece no contexto de liberdade cristã. Paulo está tratando da questão com os cristãos gentios, os cristãos de Roma, sobre certos aspectos da vida religiosa cristã que nada tinha a ver com o judaísmo, por exemplo, né? Como, por exemplo, comer certos alimentos. Mas o princípio é claro: mesmo que algo seja bom e legítimo para nós, se isso levar outros a falarem mal ou se escandalizarem, nós devemos ter cuidado com isso. Romanos capítulo 14, 21, por exemplo, ele vai dizer: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou enfraqueça. Irmão, beber vinho é pecado? Não. Não, pai, eu já ouvi alguém, várias pessoas na verdade, dizerem a seguinte idiotice: não, porque o vinho que Jesus bebia era outro. O vinho que Jesus bebia não era vinho, era um vinho. Irmão, vinho é vinho. Todo vinho, se você beber um pouquinho mais, tu vai ferrar. Não é por outra razão que a palavra de Deus, pelo sábio, vai dizer: ó, sai fora, fuja, abandona o copo quando o vinho começa a ficar mais escuro. Ou seja, já está olhando, o negócio já está ficando assim, ó. Já bebeu o suficiente, para por ali. Vinho não é pecado, irmão. Agora, se eu vou beber vinho perto de uma pessoa que vai se escandalizar, você não é crente, cara? Você está bebendo? Eu falei vinho ou falei cachaça? Você bebendo vinho. Você não é crente? Paulo está falando sobre isso. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou enfraqueça. Se ele vai se sentir escandalizado, eu não faço. A minha liberdade não pode dar razão ao escândalo dele. Paulo reforça a necessidade de renunciar a certas práticas, mesmo que elas sejam lícitas, se elas causarem escândalo ou dúvida na consciência de um irmão mais fraco, por exemplo. Não precisa nem ser um ímpio. 1 Coríntios 8, 9, Paulo diz: mas vede que essa liberdade vossa
não venha ser motivo de tropeço para os fracos. Esse texto fala diretamente do risco que temos de, com a nossa liberdade, causar confusão ou queda espiritual em outros, principalmente aqueles que são mais fracos na fé. Imagina um irmãozinho que era um alcoólatra, se converte, vai na tua casa para almoçar, que você convida ele para almoçar, aí você coloca um copo de cerveja na mesa para você beber no almoço. O meu avô fazia isso. Vovô Gininho, todo dia no almoço e na janta, ele comia acompanhado de um copo de cerveja. E a garrafa de cerveja? Ficava na geladeira para o outro copo. Ele só bebia aquele copo. Aí o irmãozinho, que era alcoólatra, lá no mundo, ele se converteu, abandonou a bebida, vai almoçar na tua casa e vê você bebendo um copo de cerveja. Como é que fica esse negócio? E aí? Meu irmãozinho, podia me dar um pouco d'água? Ah, fique à vontade, vai lá na geladeira e pega. Aí ele vai lá e abre a geladeira. No que abre a geladeira, ele vê uma garrafa de champanhe na sua geladeira. Tem problema beber champanhe? Tem ou não tem? Tem tanto quanto tem o vinho, irmão. Mas isso vai gerar um escândalo? Pode gerar um escândalo, não pode? Sim ou não? Mais ainda, qual é a mensagem que você está transmitindo para o seu filho que é pequenininho? Ele tem maturidade para associar aquilo com equilíbrio? Ele vai crescer entendendo isso? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O que é ser censurado aqui? Que as pessoas refutem a pregação. Paulo orienta a evitar qualquer conduta que possa trazer a censura ou o escândalo, prejudicando o testemunho cristão. E por último, Filipenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês têm que ser como as estrelas no céu em noite de escuridão. As trevas estão aí. Vocês têm que brilhar com a luz de Cristo. O testemunho de vocês tem que ser irrepreensível. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: igual a fulano, esse é cristão. Mas ser crente igual a Beltrano, quantos já ouviu falar isso? Para ser crente igual a fulano é melhor não ser. Já ouviu falar isso? Já? Que vergonha. Que vergonha. Aqui em Filipenses 2,15, o foco é viver no modo que ninguém tenha do que nos acusar, sendo irrepreensíveis, especialmente diante de um mundo que já está inclinado ao erro. Resumindo, irmãos, nós temos ou não temos que cuidar de que as pessoas não pensem de nós aquilo que não convém. Esses textos mostram que o crente deve ser cuidadoso, não apenas para não pecar, mas também para não parecer estar pecando ou para não causar dúvidas e tropeços nos outros, porque isso também seria pecado. É um zelo por manter o bom testemunho e pela consciência dos irmãos mais fracos. Portanto, não basta eu não estar fazendo algo errado. Eu preciso cuidar de que ninguém possa ter a impressão de que eu esteja fazendo algo errado, de que ninguém venha ter dúvida a respeito da minha santidade, da minha pureza, porque, como disse o Senhor Jesus, nós temos que ser o sal que dá sabor e a luz que ilumina as trevas
mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos. Por isso, meu irmão, minha irmã, um crente que diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é entre eu e Deus. Deus sabe que eu não estou fazendo nada errado. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ele é orgulhoso, arrogante, presunçoso e prepotente. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Por isso você que é adolescente, você está na escola, você que é jovem, está na faculdade, como é que eles lá estão olhando e vendo você? Se você fala igual a eles, se você usa o mesmo linguajar, as mesmas gírias, você se veste como eles, que diferença você faz? Eles estão olhando para você, estão notando diferença em você. Lá no passado, a ideia de que o crente tinha que ser diferente, mostrar diferença, ela era agressiva. Então, num calor desse de 45 graus, não importa, eu teria que estar andando de terno e gravata, calça social, sapato fechado. A mulher teria que estar com o cabelo solto, ou então preso com um cocão aqui, com aquela roupa até aqui e até lá no baixo, praticamente não mostrando nem o pé. Mas não é disso, não é necessário esse extremo. Isso é esdrúxulo, é estranho, não é isso. Mas é termos o cuidado de não nos parecermos com aqueles que estão no mundo e de não darmos possibilidade a Satanás levar alguém a pensar que o que a gente está fazendo é errado ou é pecado. Porque nós temos sim que ter cuidado com o que o outro pensa a respeito de nós, porque nós somos a propaganda de Deus, nós somos os instrumentos de marketing do Evangelho. Por isso Jesus Cristo diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E se o sal não salgar, ele não serve para nada. Ou seja, se a tua vida é uma vida que não tem um testemunho, que faz diferença para as pessoas, então você não serve para nada. E por que é que Deus deveria investir na vida de alguém assim, que insiste em ser arrogante, presunçoso, prepotente, vaidoso, de dizer, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu que pago as minhas contas. Deus sabe que eu não estou fazendo nada errado, e se as pessoas estão pensando errado é porque é a sujeira que há no coração delas. É igual as mulheres feministas que dizem, tem nada demais se eu ando com a camisa aberta até aqui, mostrando o colo do seio, provocando a sensualidade dos homens. Eles é que não olhem. O erro está neles. Quer dizer, elas andam provocando a sexualização e colocam nos homens a responsabilidade. Não é assim. Não é assim. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Você tem com as tuas atitudes cuidado dessa questão importante do seu testemunho? A maneira como você procede em casa. Você é o tipo de pessoa que em casa, tudo lá é falado gritando, de vez em quando seus vizinhos estão ouvindo gritos dentro da sua casa. É você gritando com a sua esposa, é você gritando com o seu marido, é você gritando com seus filhos, é você gritando com os teus pais, é você gritando com o seu irmão, brigando. O que é que Satanás está levando os teus vizinhos a pensarem a respeito da tua casa, a respeito de você como crente? Lá na escola, lá na faculdade, no dia a dia, com seus vizinhos. Quando eles veem você sair de casa e olham para suas vestimentas, o que você está vestindo, o que é que eles pensam? O que que eles podem estar pensando?
Porque quando nós agimos como verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo, irmãos, nós vamos chamar a atenção das pessoas, não porque a gente usa aquele roupão, o terno, a gravata, debaixo de um sol de 40 dias, não precisa disso. Eles saberão que nós somos filhos de Deus, servos de Jesus, discípulos de Cristo, comprometidos com os princípios e valores da palavra de Deus. E esse é o padrão que Deus espera de nós. Testemunho da graça que nós recebemos, não merecemos. Esse é o testemunho que o mundo precisa ver e ouvir, daqueles que foram convertidos ao senhorio de Jesus, para não mais andarem e viverem da forma de antes, ou do mundo, ou descompromissados quanto ao que o mundo possa estar vendo e pensando ao nosso respeito. Que Deus abençoe você. Que o teu testemunho seja tal que leve pessoas para Jesus. Que a sua atitude, que a sua disposição seja tal que no abrir da sua boca você não fale do que você pensa, mas fale daquilo que Deus diz na sua palavra, edificando as vidas, testemunhando do amor de Deus, da graça de Cristo e glorificando o nome santo, eterno, justo e bom de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.